Eu também acompanho por unanimidade e aprovado o voto. Segundo item da pauta, processo número 00058-026549/2015-53. Interessado: Inframérica, concessionária do Aeroporto de Brasília, S.A. Assunto: recurso administrativo. Diretor-relator, Ricardo Bezerra. Aproveito para informar que, nos termos do inciso 2 do artigo 11 da Instrução Normativa número 33, de 12 de janeiro de 2010, a doutora Paula Damas, representante da Inframérica, concessionária do Aeroporto de Brasília, solicitou espaço para manifestação verbal sobre este processo. Antes, no entanto, passemos à leitura do relatório pelo diretor-relator, Ricardo Bezerra. Por favor, diretor, a leitura do relatório. O processo foi iniciado com a lavratura do auto de infração, infração número 778/2015, em 19 de março de 2015, instaurado em face da empresa Inframérica, concessionária do Aeroporto de Brasília, S.A., que descreve a seguinte conduta: deixar de apresentar trimestralmente à ANAC os balancetes mensais analíticos em até 45 dias após o encerramento de cada trimestre. A atuada foi notificada da lavratura do auto de infração em 23 de março de 2015 e protocolou sua defesa tempestivamente em 3 de abril de 2015. Em 25 de abril de 2016, foi editada a decisão em primeira instância, em que a Superintendente de Regulação Econômica de Aeroportos decidiu pela sanção de multa à concessionária, no valor de R$ 47.525. Em 12 de maio de 2016, a concessionária recorreu administrativamente da decisão, pleiteando que fosse julgada improcedente a referida multa. A área técnica sugeriu a manutenção do entendimento de multa anterior e encaminhou os autos para apreciação da diretoria colegiada. Esse é o breve relatório, senhores. Convido agora a doutora Paula Damas, representante da Inframérica, concessionária do Aeroporto de Brasília, para se manifestar na tribuna pelo prazo de 15 minutos. Alô? Senhores, boa tarde. Como sempre, nas nossas defesas de autos de infração, eu sempre venho reiterar o posicionamento da Inframérica quanto ao procedimento administrativo adotado, não seguindo as orientações da Resolução 25 e N08, em que existe um procedimento administrativo que teria uma segunda instância diferente da diretoria, mais uma vez, não negando a competência dessa diretoria para ser o órgão de recurso, porém como uma terceira instância, como acontece com a Infraero, por exemplo, no julgamento dos seus autos de infração. Mas isso, nós temos ciência, existe um parecer da Procuradoria, é só realmente manter o nosso posicionamento, como a gente tinha deixado claro em todas as manifestações da Inframérica após esse parecer. Na verdade, quanto a esse processo, seria hipócrita de minha parte dizer que não houve um atraso. Está claro, tem um protocolo, existiu, de fato, um atraso de 5 dias na entrega do balancete. O que nós questionamos aqui nesse momento, na verdade, é a relevância dessa autuação e também o valor da mesma. Primeiro, o balancete analítico, ele é um documento que ele é preliminar, ele não substitui as demonstrações financeiras que são entregues em maio. Ele é um documento que está... Ele prevê ajustes, né? Ele não é definitivo, ele não vai fazer qualquer diferença, uma vez que ele vai ser reajustado junto com a auditoria, uma vez que o processo de auditoria ele começa exatamente na época em que a gente tem que entregar esse balancete. Então, ele é um documento
quase inócuo, é um documento que a gente faz só para entregar e cumprir uma obrigação com vocês. E um atraso de 5 dias, me desculpe, eu acredito que não seja um dano suficiente para uma multa de R$ 47.523. Só para colocar em perspectiva, se a gente fosse olhar um processo da Infraero, que é uma administradora aeroportuária, assim como a Inframérica, no processo 60.800.003151 de 2010, ela foi multada em R$ 35 mil. Qual foi o crime da Infraero? Ela não recuperou o pavimento da pista de pouso e decolagem. Ela pôs em risco a vida de passageiros, ela pôs em risco a segurança operacional, ela pôs em risco a aviação civil. Ela foi multada em R$ 35 mil. A Inframérica não pôs em risco a aviação civil, ela não pôs em risco a qualidade dos serviços prestados aos passageiros, ela não pôs em risco a concessão, ela não pôs em risco a fiscalização. E ela foi multada em R$ 47.525. R$ 12.525 a mais. Outro processo, um processo 60.800.190.837 de 2011, também contra a Infraero. Não colocar avisos escritos em áreas antes do detector de metais. Isso, a Infraero está deixando de informar o passageiro uma informação essencial no momento do embarque. Um passageiro que não conhece regras de aviação, se ele tem, por exemplo, implante coclear e ele passa pelo canal de inspeção, ele pode ter um dano de saúde seríssimo. E a Infraero foi multada em R$ 17.500. Ou seja, se a gente for colocar na balança o que é mais importante, a segurança da aviação civil, o interesse do passageiro ou um atraso de 5 dias na entrega de um papel que é preliminar, que vai ser mudado, como todos os contadores sabem. Esse balanço ele é uma regra contratual, a gente não se furta dela, mas a gente questiona exatamente qual é a severidade, qual foi o dano de fato. Uma outra questão é a seguinte: quando analisado todos os autos de infração, seguindo a regra do 25, na hora da dosimetria da pena, todas as decisões que eu li, e eu não li poucas, elas dizem: você tem a tabela do 25, você começa do intermediário, e do intermediário você vai acrescendo ou diminuindo. No caso dos contratos de concessão, todas as multas estão começando do máximo para serem diminuídas. Se a gente for observar o valor dessa multa, ele pega os 5 dias, multiplica por uma urta, e aí sim ele vai diminuindo as atenuantes, ou seja, que não tem impacto nenhum a operação, não tem impacto nenhum a fiscalização, não tem impacto nenhum a qualquer outra circunstância da aviação civil, que é o foco dessa agência. E mesmo assim, ele começa do máximo para depois diminuir. Então, esse é o nosso questionamento. Por que nesses casos começa-se do máximo? A tabela do contrato de concessão, ela fala bem claramente, é o limite máximo. A agência, para as concessionárias, está começando do máximo. Para os outros autos, ela está começando do intermediário. É o nosso questionamento. Obrigada. Os diretores querem colocar alguma coisa? Alguém quer questionar alguma coisa? Procuradoria? Não? Por favor, diretor. Passo a leitura do meu voto. A Lei 11.182 mostra que a regulamentação do setor de aviação constitui exercício da função normativa da ANAC, decorrente de sua natureza de órgão regulador, incluindo a competência em regulamentar, regular e fiscalizar as concessões de infraestrutura aeroportuária. O órgão competente para exercer o poder normativo da agência é a diretoria colegiada, nos termos do artigo 11, inciso 1 e 5 da mesma lei.
O contrato de concessão número 01 ANAC 2012 SBBR é claro quanto às obrigações da empresa relativas aos instrumentos de governança corporativa, dispondo que cabe à concessionária apresentar os balancetes mensais analíticos à ANAC, após o encerramento de cada trimestre em até 45 dias. Desta feita, a concessionária deveria ter encaminhado os balancetes mensais analíticos referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014, até o dia 18 de fevereiro de 2015. Entretanto, os documentos somente foram entregues em 24 de fevereiro de 2015. Isto posto, adota a justificativa da área técnica de que o cumprimento tempestivo das obrigações contratuais de demonstração e informação junto à ANAC configura-se evento previsível a ser planejado no âmbito da organização de sua atividade. Assim, incontroversos os fatos em análise e não havendo evidências em contrário, reputa-se caracterizada a infração da Inframérica concessionária do Aeroporto de Brasília S.A., que deixou de encaminhar os balancetes mensais analíticos do quarto trimestre de 2014, no prazo de 45 dias após o encerramento do trimestre, conforme descrito no auto de infração número 778/2015, infringindo assim a obrigação imposta na cláusula 3.1.43.1, inciso 1, do contrato de concessão, razão pela qual coaduno com a decisão de primeira instância, cuja providência administrativa é a prevista no inciso 2º do artigo 29 da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 95. Considerada certa a existência da infração, restaria determinar, portanto, o valor da multa e, para tal, a avaliação das circunstâncias atenuantes e agravantes. A decisão, em primeira instância, traz as seguintes informações acerca da cláusula 8.10 do contrato de concessão em baila. As penalidades, 8.10, as penalidades devem ser aplicadas mediante decisão fundamentada da ANAC, assegurando a concessionária o direito de ampla defesa e ao devido processo legal nos termos da regulamentação vigente, devendo ser consideradas as seguintes circunstâncias: a natureza e a gravidade da infração. Segundo a área técnica, a violação cometida é de baixo potencial ofensivo, tendo em vista que, apesar de intempestivamente, o concessionário encaminhou os balancetes mensais analíticos referente ao quarto trimestre de 2014. 8.10.2. O caráter técnico e as normas de prestação do serviço. A cláusula contratual ofendida não detém caráter técnico. 8.10.3. Os danos resultantes da infração para o serviço e para os usuários. O não envio tempestivo dos balancetes mensais analíticos acarretou dificuldades para o adequado exercício da atividade de fiscalização. 8.10.4. A vantagem oferida pela concessionária em virtude da infração. Não se verificou vantagem oferida pela concessionária em virtude do descumprimento da cláusula contratual. 8.10.5. A proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção, inclusive quanto ao número de usuários atingidos. Segundo a área técnica, por tratar-se de dano presumido, todos os usuários do aeroporto. 8.10.6. As circunstâncias gerais agravantes e atenuantes. Não foram verificadas circunstâncias agravantes e atenuantes quando da lavratura do auto. 8.10.7. O histórico de infrações da concessionária. São 2 processos que constam de infração da concessionária, relatados pela área técnica. 8.10.8. A reincidência da concessionária no cometimento da infração. Segundo a área técnica, reincidência quanto ao descumprimento da cláusula 3.1.43.1, visto que a
visto que a atuada foi penalizada com sanção de advertência nos autos do processo administrativo 00058.026853/2014, dígito 10, recurso administrativo da concessionária indeferido após apreciação da matéria, conforme decidido em reunião deliberativa da diretoria, realizada em 4 de novembro de 2014. Nesse contexto, a área técnica entendeu existir circunstâncias atenuantes suficientes à diminuição do valor da multa, contratualmente estipulado, concluindo pela assunção do coeficiente de 50%. Finalmente, decidiu, portanto, pela sanção de uma multa no valor de R$ 47.525, equivalente a 2,5 urtas, parâmetro definido na cláusula 1.1.51, combinado com o valor estipulado na tabela 1, tarifa de embarque do grupo 1. Das razões do voto. Ante o exposto, são incontroversos os fatos em análise, e não havendo evidências em contrário, reputa-se caracterizada a infração da Inframérica concessionária do Aeroporto de Brasília S.A., que deixou de encaminhar os balancetes mensais analíticos do quarto trimestre de 2014, no prazo de 45 dias após o encerramento do trimestre, conforme descrito no auto de infração número 778/2015, e infringiu, de fato, a obrigação imposta na cláusula 3.1.43.1 do contrato de concessão número 001, ANAC 2012, SBBR, razão pela qual coadumo com a decisão de primeira instância, cuja providência administrativa é prevista no inciso 2º do artigo 29 da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 95, qual seja a aplicação de multa no valor de R$ 47.550. É como eu voto, senhores. Diretores. Diretor Juliano. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Está caindo aqui. Eu também acompanho o voto do relator. Por unanimidade, aprovado o voto.